Olá, muito bom dia mais uma vez. Eu hoje fiz uma live mostrando, como fazer cuscuz. Preparei um rico café e agora eu vou fazer uma live falando sobre a vontade de Deus, como descobrirmos a vontade de Deus em nossas vidas, porque é tão difícil nós entendermos, nós compreendermos, ou mesmo aceitarmos a vontade de Deus. Eu vou estar falando justamente para vocês. Faz dias que eu não faço live e estou com saudade, As minhas lives, as pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas já foram abençoadas. Desculpe aí, evidentemente deve estar saindo o barulho do ventilador, porque aqui está muito calor. E vamos aproveitar nesta manhã. Eu estou agradecido a Deus pela vontade do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Tudo o que nós temos, nós devemos a Deus, Em primeiro lugar, estou aqui com a Bíblia Sagrada, Mover de Deus, letras grandes. Estava até esquecido que tinha essa Bíblia com letra grande aqui em casa. Eu tenho muitas Bíblias, tenho mais de 20 Bíblias de estudo. Porque eu sou bacharel em teologia, sou professor de teologia. E já dirigi igreja há muito tempo, hoje eu não dirijo mais. Dedico-me muito à educação. Eu espero que você possa me acompanhar aí, curtir, compartilhar com outras pessoas. Como é que eu posso descobrir, como é que eu posso entender, Como conhecer a vontade do Senhor, como conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes nós precisamos tomar muitas decisões. E precisamos ter muita sabedoria como entrar em diversas situações, e existem caminhos, que nós devemos seguir para que possamos conhecer o que é que está consoante à vontade de Deus, o que está segundo a vontade de Deus. Deixa eu ler aqui em Mateus, Novo Testamento. A Bíblia era dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. E vamos ler aqui justamente na oração do Pai Nosso, que é Mateus, aqui no capítulo 6 de Mateus, nós podemos ver o Senhor Jesus falando, nos ensinando como nós devemos orar, como nós devemos buscar a sua vontade. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui está em Mateus capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13, a oração que Jesus ensinou. Orar é buscar, que Bíblia linda, Orar é buscar a presença de Deus. Orar é buscar uma forma de estar seguindo aquilo que Deus determina para nós. E a vontade de Deus e a minha vontade são duas coisas bem diferentes. Confiar em Deus é, na realidade, entregar-se a Ele, como o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Quando nós nos entregamos a Deus, nós vamos confiar completamente nele. É claro que temos as nossas dúvidas, temos as nossas preocupações,
Porém, o que deve acontecer? Nós devemos estar com o nosso coração disposto a aceitar a vontade de Deus. E como realmente eu vou saber, como eu vou compreender o que Deus quer na minha vida? Realmente eu sei que não é fácil, mas nós devemos acreditar, porque Deus, Carlos Henrique, bom dia, querido. Deus, ele tem o melhor para nós. Jesus, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas, capítulo 22, e o versículo 42. Jesus, na realidade, ele sentia naquele momento a carga, o peso do pecado de todos nós, né? E Jesus sentia esse peso sobre os seus ombros. E ele temeu aquele momento. Aí ele disse, se possível, passa de mim este cálice. Mas o profeta Isaías, ele disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas sem pastor, cada um seguindo o seu rumo, mas ele teve misericórdia de nós. E no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não gostaria de morrer, mas em seguida ele disse, faça-se a tua vontade. Uma coisa é concordar com Deus quando a vontade dele e a nossa coincidem. Mas e quando a vontade de Deus é realmente oposta à nossa vontade? Nós precisamos descobrir, o que não é fácil, qual é a vontade de Deus para o nosso futuro, para as nossas vidas, aos nossos corações. Muitas vezes nós oramos e nós queremos aquela resposta imediata, mas existem 3 maneiras de Deus atender a nossa oração. Ele diz não quando não é da vontade dele. Ele diz espere mais um pouco. E nesse período de espera, nós vamos aprendendo muitas lições. Porque muitas vezes não estamos preparados para recebermos a bênção que Deus quer nos entregar. Aí não valorizamos. É justamente aí que nós devemos compreender qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele disse, olha, transforme o vosso entendimento. Não se conforme com este mundo, mas experimente qual a perfeita, santa, justa e agradável vontade de Deus. E há uma luta muito grande dentro de nós. A Bíblia diz que essa luta é uma luta constante. Todos os dias, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E Deus, ele tem o melhor caminho é o de Deus. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes nós agimos como se Deus fosse um gênio, como se ele fosse uma lâmpada mágica, e que ele tem que falar sim para tudo aquilo que nós queremos. Mas não funciona assim. Não é dessa forma. Nós precisamos, queridos, em primeiro lugar, buscarmos a presença de Deus, orar. Quando nós oramos, nós vamos compreendendo o que Deus tem para nós, porque o que é a oração? A oração é um diálogo. A oração, ela não torna-se simplesmente um monólogo, porque um monólogo eu estou falando comigo, mas na oração estou dizendo a Deus, olha, Senhor, eu preciso disso. Eu não tenho forças suficientes para vencer. É você conversar com Deus, é você colocar uma cadeira como se Deus estivesse ali sentado ao teu lado, e você começa a orar e começa a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Opera na minha fragilidade, opera na minha fraqueza. Tu sabes que eu preciso da cura para este mal, tu sabes que eu preciso desta porta de emprego. Você vai orando. De repente não acontece no momento. Às vezes Deus responde no ato. Quantas orações que eu já fiz na minha vida, que Deus respondeu naquele exato momento.
Eu tenho assim muitas experiências, muitos exemplos de curas de enfermidades que eu orei, eu pedi ao Senhor dentro da minha casa, na minha família e com amigos e com pessoas, e naquela hora Deus respondeu, Deus resolveu aquela situação. Mas, no entanto, tem outras situações que passaram-se muitos anos para que eu pudesse alcançar aquela bênção, para que eu pudesse alcançar aquela vitória. Mas eu devo dizer para Deus, olha assim, hoje eu não estou a fim de orar, hoje eu estou sem forças, dá-me forças e me ajuda. E o poder de Deus, ele começa a operar em nossa confissão, começa a operar em nossa fragilidade, em nossas fraquezas. Orar é realmente abrir o nosso coração. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Gente, esta passagem, lembra-me, eu estudei num colégio agrícola, e naquela época eu tinha meus 15 anos, 16 anos, eu estudava no colégio agrícola de Escada, Pernambuco. Eu já servia ao Senhor, já tinha um conhecimento com Deus. E um dia eu estava muito preocupado, chorando até. E de repente eu abro a Bíblia e sai este versículo, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lembro-me, eu estava com o cabelo muito grande, eu não tinha dinheiro para comprar, para cortar o cabelo. E chorando ali, eu abri o versículo e saiu esse versículo. De repente, eu olho, tem uma galinha assim ciscando ali no lixo, eu olho para aquela galinha. Gente, ali tinha um monte de moedas. Eu peguei aquelas moedas, justamente era o dinheiro para eu cortar o cabelo. Você veja bem, eu tinha o quê? Meus 16 anos por aí. Gente, eu nunca esqueço desse detalhe. Outros detalhes, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Somos ansiosos a cada instante, somos ansiosos a cada momento. E a palavra do Senhor diz assim, olha, não vos preocupeis, basta cada dia o seu mal. É claro que nós nos preocupamos, mas quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor Jesus, nós vamos perceber o quanto Ele nos ama. E Ele deixa muitas vezes nós passarmos por uma situação terrível, para que nós possamos depender completamente dEle. Fica aí a dica, lança a tua ansiedade para com Deus, para o Senhor, e Ele vai te dar uma grande vitória. Orar é você conversar com Deus, é você dialogar com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, teu Pai que é Deus, e Ele te recompensará publicamente. A oração ela deve ser acompanhada com contrição, com confissão, confessar os meus pecados, confessar os meus erros. Uau, mas eles não sabem? Sabe, mas quando nós confessamos, nós estamos nos aliviando, né? Quando nós oramos, nós vamos compreender que devemos perdoar. Aqui no Pai Nosso, na continuação dos versículos, diz, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Porque se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Vamos fazer um check-up interior, né? Vamos fazer uma análise introspectiva e ver o que nós precisamos mudar. A palavra do Senhor nos diz que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, confessar os seus pecados, eu sararei a sua terra, ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados. Então, queridos, a oração, ela traz assim esse relacionamento, traz essa comunhão com o Senhor. E quando nós temos essa comunhão com o Senhor, nós falamos com Ele a qualquer momento, a qualquer instante, deitados, tomando banho, nós glorificamos a Deus, nós falamos em mistérios com Deus, falamos outras línguas com o Senhor, nós vamos compreendendo e a vontade de Deus, ela vai prevalecer em nossos corações. Naquele momento, muitas vezes nós não compreendemos, mas lá na frente nós vamos descobrir o porquê Deus não atendeu aquela oração naquele momento
que nós estarmos angustiados, porém Deus ele tem o melhor para todos nós, ele tem coisas boas para nós. Fale com Deus em oração, ouça, pare um pouco para pensar e passe o tempo com Deus, seja confidente com o Senhor. O próprio Cristo, ele sempre consultava a Deus, ele sempre orava a Deus. E se Jesus, que era Deus também, né? Era Deus e era homem, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou e se humilhou, enfrentando a morte de cruz por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor pelo grande amor de Jesus. Ele disse, faça-se a tua vontade. Vejam bem, orando, tendo comunhão com o Senhor. E um outro caminho é, estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. É a todo momento andando com a palavra do Senhor, ao sentar, ao levantar e andando pelo caminho. Este livro aqui, que é a Bíblia Sagrada. Eu leio a Bíblia desde os meus 12 anos de idade. Eu comecei a ter contato com a Bíblia aos 12 anos de idade. E Deus ele foi me mostrando situações, Deus revela-se através da sua palavra. E por falar em revelação, ontem à noite, eu tive um sonho muito lindo com o pastor Paganini, com a igreja do pastor Paganini, aqui em Valparaíso, e havia muita gente. E havia um caminho enorme, e as pessoas caminhando ali, que estavam já vindo da igreja. Havia muitos ônibus que levavam as pessoas para a igreja. E dizia assim, olha Nelson, ele vai aqui construir um parque para que os membros da igreja possam vir aqui, era uma piscina e tal. Então, gente, o que é que Deus estava me mostrando a respeito do pastor Paganini? Estava me mostrando o quê? Prosperidade, né? Eu estava até na igreja dele, talvez até volte, né, para lá. E eu estava na igreja dele lá, ele é uma ótima pessoa, o povo realmente busca a presença de Deus, os louvores são maravilhosos. Então eu tive essa revelação. E desde criança, desde meus 12 anos, que Deus revela-me através de sonhos. Quando nós estudamos, voltando aqui, né, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entendendo como Deus age, como Deus se revela, e Ele quer revelar-se ao homem. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. E através de Jesus, que é a revelação completa de Deus para o ser humano, Jesus ele veio, Jesus ele nos amou, nos entendeu, nos compreendeu. Hoje ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele foi e deixou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o Paráclito divino, que nos guia em toda a justiça, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, né? Então a Bíblia, ela mostra-nos o caminho verdadeiro, o caminho para os céus, que Jesus, a Bíblia mostra-nos que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E para que você estudar a Bíblia, para que você folhear a palavra do Senhor, para que você possa conhecer a história da criação, né, que começa desde o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós temos provérbios, salmos, cantares, nós temos os evangelhos, o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. E vamos compreendendo, né? Vamos compreendendo como Deus agiu, como Deus age, como Deus controla o universo, como Deus atende às nossas orações. A Bíblia está repleta de homens, de exemplo de homens que pecaram, de homens que foram abençoados, de homens que foram também destruídos, mas está cheia da grande misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela renova-se cada manhã. Cada dia há uma renovação da misericórdia do Senhor, e a Bíblia apresenta-nos histórias maravilhosas. Nós vamos ouvindo a voz de Deus quando lemos a sua palavra, quando estudamos a sua palavra e aplicamos para a nossa vida. A leitura da Bíblia, ela vai conduzir você
a vontade geral, né? A conhecer a vontade geral de Deus para todas as pessoas. E a vontade de Deus para com todos é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Devemos ler a palavra de Deus com sabedoria, com oração, não levando o nosso conhecimento, mas buscando de Deus a interpretação. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. O autor da Bíblia é Deus. Quem escreveu a Bíblia foram homens, profetas, homens de Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo. E o que está revelado na Bíblia não precisa de outra revelação. Mas nós devemos ler a Bíblia com muita sabedoria e tomarmos decisão, como diz a palavra do Senhor. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E em Provérbios, capítulo 3, e o versículo 13 diz: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Deus promete, na realidade, estar em contato conosco. E Ele está conosco através do seu Espírito. Jesus foi, deixou o seu Espírito e diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus, na realidade, Ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32, o versículo 8. Se você, na realidade, fizer da Bíblia o teu livro de cabeceira, não apenas ler um versículo, mas ser um estudante da palavra de Deus, você vai ter a tua vida transformada, a tua vida modificada, porque a lei de Deus está no teu coração, a lei de Deus está dentro de você, tá? Não guie-se pelos teus sentimentos ou pelos teus conhecimentos. Cuidado, você pode ser, na realidade, enganado, porque enganoso é o coração do homem. E há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios, capítulo 16 e versículo 25. Quantas vezes nós pensamos que estamos corretos, mas na realidade estamos bem enganados. Mas quando nós nos guiamos pela palavra do Senhor, claro, meu querido, você vai ter sucesso, você vai ser inteligente, você vai ser uma pessoa sábia. Um outro passo é ouça o conselho de Deus através de amigos, através de familiares, através de líderes, né? Em Provérbios 11, 14 diz: na multidão dos conselhos há segurança. Existem muitas pessoas, na realidade, que não aceitam conselhos ou que não querem conselhos, mas existem outros que compreendem. E bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. É claro, nós vamos entender, nós vamos compreender que pessoas boas, líderes maravilhosos, líderes bons vão te conduzir, vão te aconselhar segundo as regras da palavra do Senhor. Não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de vida espiritual, ok? E o justo, ele não se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer é na lei do Senhor. E o Salmo 1 diz: e na lei do Senhor medita nela de dia e de noite. Examine a providência de Deus. Um outro passo aqui é importante. É a sabedoria com Deus que nos conduz a todas as coisas. Veja qual o plano de Deus. Quando você vai fazer alguma coisa e você sente dúvida, você não tem aquela certeza e você fica impaciente, busque a vontade de Deus. Deus vai dar paz ao teu coração. Deus vai te mostrar, né? E o Salmo 103, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Faça uma retrospectiva da sua vida. Faça uma anamnese. Onde eu falhei? Como eu estou agindo? Como eu devo fazer?
É claro que Deus vai te mostrar, né? E Deus fala para você através da natureza, Deus fala através da palavra, Deus fala através do seu espírito, através de sonhos, através da nossa consciência. Muitas vezes fala até em voz audível. Uau! Muitas vezes eu ouvi aquela voz potente e maravilhosa que me instruiu, que me mostrou, ou que me deu ânimo. Uma vez eu estava em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, passando por uma grande luta. De repente, a janela tremeu, aquela voz forte, potente e maravilhosa disse: Nelson, 3 vezes. Eu caí em prantos, caí de joelho e fui orar. Eu sabia que era Deus que estava ali presente comigo. Isso aconteceu várias vezes, várias situações. Uma outra vez também lá em Coronel Fabriciano. Lembro-me como se fosse hoje. Aleluia. Estava passando por dificuldade econômica tão forte. Estava orando, pedindo para Deus providenciar algo para a minha vida. E de repente, aleluia, eu fui levado a ouvir, né? E eu sentia a presença de anjos. Eu não via, mas eu sentia. E começou aquela música tocando, aquela coisa linda, aquele coro cantando, aleluia. E quando eu terminei aquela oração, veio uma irmã, que hoje já está com o Senhor. Irmão Nelson, eu estava orando por você. E Deus me mandou trazer essas coisas para você. Chegou aquela irmã na minha casa, com um carro. Ali tinha compras, tinha comida, tinha verdura, até gás ela levou para mim. Era o que eu estava precisando, era o que eu estava necessitando. Eu conto isso com muita emoção, com muita alegria, porque, meus queridos, eu já experimentei muitos conflitos na minha vida, mas também já experimentei muitas coisas boas. Hoje a minha vida é uma outra história, é um outro lado da história, porém o Senhor está comigo como um forte guerreiro, ajudando-me em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação. Então, se você orou, se você estudou a palavra do Senhor, se você ouviu o conselho de algumas pessoas, é claro que Deus ele vai te conduzir a um terreno fértil, a uma vida de triunfo e de vitória. Eu não estou dizendo aqui que você vai viver eternamente assim, desfrutando somente de alegria. A palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, e por último lugar, tome a decisão. A Bíblia está cheia de convites para a decisão. Josué capítulo 24, versículo 15 diz: escolhei hoje a quem servais. Elias, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, disse ao povo: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Mas na realidade, Deus é o Senhor. Ele é o Deus de toda a criação. Ele está no comando de toda a nossa vida. Eu já falei e vou repetir. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Estou chegando ao final, dizendo para você, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Como você tem lutado para descobrir a vontade do Senhor? Se você ainda não passou por esse processo, eu te aconselho nesta manhã a entender, a compreender a vontade do Senhor. Talvez seja muito difícil, talvez seja muito angustiante para você. Talvez você esteja em um término de um relacionamento. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade, por um momento de dor, de angústia, de solidão. Mas a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Ele transforma o dia escuro em uma noite clara. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Quero acordar cantando. Aleluia. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus, ele revela-se dentro de nós, ele revela-se em nós através do seu Espírito Santo. Em muitos casos,
nós não precisamos nem orar a respeito, pois já está escrito na sua palavra. É só você descobrir. É a vontade de Deus que você seja uma pessoa que se envolva com um relacionamento espiritual com o Espírito Santo, né? E você vai descobrir qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Você vai descobrindo o caráter de Deus. E o caráter de Deus vai agindo dentro de ti, dentro de você. Diante de tudo o que eu falei, busque praticar. Faça. Há momentos que realmente ficamos confusos. Há momentos que não sabemos. Mas a oração faz com que nós nos alinhemos à vontade do Senhor. Como você está nessa manhã? A homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Isso mostra que Deus nos instrui de alguma forma, através da paz, através da alegria, através do nosso sentimento interior, através da sua presença. E acima de tudo, meu querido, minha querida, tenha fé. Tenha fé que tudo vai passar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 18. Ok? Deem graças até pela dificuldade. Adore ao Senhor. Adore a Deus. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Porque Deus está trabalhando neste momento difícil. Amém? Meu Pai, meu amigo, Senhor, maravilhoso é o teu nome. Engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, nesta manhã, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te dizer, Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor, pelo teu carinho, pela tua bênção, pela tua misericórdia. Abençoa aqueles que estão me ouvindo, aqueles que já ouviram, aqueles que me ouvirão, Senhor, e que a tua bênção possa ser derramada, ó Pai, em cada coração, de uma forma toda especial, ó Deus. Em nome de Jesus eu faço essa oração. E que eu possa, Deus, ser agradecido a Ti a todo instante, a todo momento. Abençoe este meu amigo, esta minha amiga, para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Exaltado seja o nome do Senhor. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. É Colossenses capítulo 3, versículo 15. A paz de Cristo em nosso coração nos dá uma grande confiança, tá? E vamos buscar a Deus a todo instante. Devemos consultá-lo a todo instante. E é necessário lembrar para você que se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. E Ele está disposto a nos abençoar. Resumindo aqui, terminando, quando você orar por algo que é da vontade de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar em teu coração. É hora de você dar um passo. É hora de você descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Jesus disse, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe. E quem busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará uma serpente, um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13. Busque a vontade de Deus. Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Lembre-se, Jesus te ama assim como tu és. Busque a presença do Senhor e Ele vai estar pronto a te ajudar, a te amparar, porque Ele é o teu pastor, Ele é o teu amigo. Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.